Olá, Eu Ruth. deixa eu apertar aqui o got it. So, pronto. Tudo bem? Tudo, e você? Ótimo. Tudo ótimo? Aqui também está tudo ótimo. Tudo ótimo. Macho, macho, maravilha. Maravilha. Você sabe que a última vez que teve uma sirene aqui foi terça-feira à noite. Aí ontem eu estava aqui de boa, 1h30 da tarde, aí tô com a sirene. Eu nem acreditei. Falei, gente do céu, não é possível. Da onde vem tanto foguete? E da onde vem tanta. Me explica, Ruth, por quê? Eles não desistem, não? Não, eles não desistem. Escuta, essa é a guerra deles. Aviação eles não têm. Ah, Eles não têm blindados, não têm tanques. A guerra, a arma deles é foguetes e as armas mais leves, quer dizer, leves, mas são armas boas, aham. metralhadoras, submetralhadoras e tudo que explode. Agora, eles não têm, além disso, Eu falo isso, Ruth, porque a eles gente têm, tem notícias de que Israel entrou, pegou um monte de armas, pegou um monte de exato, coisas e não sim, tem mas nada são disso. armas manuais, eles não têm tanques. Escuta, uma guerra num terreno plano e você não tem aviação, e você só tem os foguetes, então você tem que ter metralhadoras, pelo menos, metralhadora. Canhões eles não têm, eles têm marquemote, como é que diz marquemote em português? Míssel. Hã? Não, Míssel, foguete, daqui a pouco eu vou me lembrar. escopeta. Não sei, não sou Marquemote. muito entendida em armas. São foguetes pequenos, Aham. marquemote. E eles não têm outro tipo de arma. O que eles têm é o fanatismo religioso, essa sede de matar. E se é faca, se é uma barra de ferro, não Que tiver importa na mão. o que tiver na mão. Agora, Eu o que hoje eles fiquei podem pensando. prejudicar Israel é com os foguetes. Eu fiquei pensando, Israel não teria como de cima ver de onde está vindo os foguetes, porque quando eles Sim, disparam, vem de algum lugar. E não tem sim, eles como ver. disparam. Os foguetes, já falei algumas vezes, eles não têm plataformas para lançar foguetes ao ar livre. Eles usam esses subterrâneos que eles têm. E tem uma boca que sai na terra. Quando eles vão lançar, na hora exata, eles elevam Ah, aquilo e o foguete sai de lá e, novamente, volta. a plataforma desce. Quer dizer, você não vê onde está, mas Israel já mapeou. Mas, como eu falo, todos esses depósitos de foguetes e os lançadores de foguetes estão nos hospitais, nas escolas, nas residências, na UNRWA, nos escritórios da UNRWA. Então, é tal história. Tem que bombardear todos os hospitais, bombardear todas as escolas, então tem que ter indo ao pouco. Por isso tinha que fazer essa, essa incursão terrestre, que é a única forma de você andando, que entraram tanques, e ao lado dos tanques vai andando a infantaria, né? São os soldados que estão com aquelas metralhadoras, com, com bombas, eles podem atirar dentro dessa boca, que eles vão mandando e vêm, porque do avião não dá. O prejuízo do avião é que faz um bombardeio, uma bomba cai, faz um prejuízo enorme. Então, você não vai ficar bombardeando todos os hospitais, todas as casas, etc. E essa entrada terrestre, então, é que está permitindo
que eles estão começando. Quando vem uma boca dessas, eles jogam uma granada. Os soldados israelenses jogam uma granada. Então, os soldados não, que não são soldados, terroristas do Hamas que estão lá dentro, correm para dentro do túnel e aí Israel bombardeia aquele pedaço. E é o que tem feito. Mas isso é trabalho lento, de formiga, Entendi. porque você tem que ir catando isso. E eles têm Ruth, quilômetros e quilômetros eu sei. de túneis assim. Ruth, agora uma pergunta. Israel pede para que o hospital, aquele principal que sabe-se que os terroristas estão lá embaixo, Também todos. pois é. Como é que eles vão tirar pessoas que estão. Por exemplo, Ah, tem um hospital estrangeiro, não esse Shifa. Você queria dizer o Shifa, que é é, na cidade. é. As pessoas têm que também entender um bocadinho. Fala-se Gaza, como aquele estreito de Gaza, mas tem a cidade de Gaza, que, digamos, é a capital da faixa, que é o lugar principal. É a Uhum. maior cidade bonita, com construções boas, e o resto são mais aldeias ou pequenos enxovinhos que eles têm. Não nesse hospital Chifre, um outro hospital de algum país estrangeiro, porque muitos países estrangeiros construíram e mantêm hospitais lá. Um desses dirigentes do Hamas prendeu, dentro desse hospital, 1.000 pessoas. A esmo, assim, 1.000 que estavam nessa caminhada do norte para o sul, obrigou-os a entrar no hospital e não os deixa sair, Hum. fazendo deles escudo, porque Israel viu a entrada. Então, os 1.000 querem sair para ir para o sul e não podem sair. E isso está retardando. Ah, Como nesse hospital, tem outros. entendi. Eles usam e abusam do direito que eles têm de impedir que os cidadãos queiram fugir. Eles não querem morrer, eles querem liberdade. E como agora, essa semana, já vários países europeus, e o Egito também, que não é europeu, mas está lá, estão montando hospitais de campanha nessa parte sul da faixa de Gaza. Então, eles querem ir para lá, que Israel diz, estão passando diariamente água, alimentos, remédios, estão entrando diariamente para aquela área sul, de modo que Israel garante aos habitantes de Gaza que cheguem lá, eles vão ter medicamentos, eles vão ter água, vão ter, não, quem está lá já está recebendo. Só que a imprensa internacional não tem o menor empenho em dizer que quase que 100 caminhões entram diariamente pela entrada de Rafia, que é do Egito, que é a fronteira tríplice, né? Egito, Gaza e Israel. Eles entram por Rafia e tiram, porque Israel não deixa entrar nenhum caminhão sem examinar o que tem. Tá. Então, está entrando até combustível. Eles não podem dizer que tem um problema humanitário, que eles estão sem água, sem comida. Mentira. Eles têm tá tendo abastecimento e tudo. Por que Israel está centralizando isso lá? Porque se deixar entrar, o Hamas vai pegar e o povo vai ficar sem nada. O povo vai ficar, como eles fazem sempre. É uma pena que realmente isso não seja divulgado, é uma pena, É divulgado, mas mas não é, divulgado entre escuta, se nós, né? você
É Se divulgado você entre a liga a imprensa que quer televisão, divulgar, né? se você liga a televisão agora, como eu estava olhando, se você visse o tamanho da manifestação que está sendo realizada agora em Londres, nunca vi coisa igual. Não tem fim Um a milhão de quantidade de pessoas. gente. Está tudo coberto, sabe? Não, você não vê nada, só gente. Assim, são milhões de pessoas. Não, milhões não, não vamos exagerar. Eu Milhares. acho que sim. Não, não, não. Porque são aquelas avenidas inteiras É, mas aí e é a tal da cheias, passeata do cheias. milhão, que eles queriam chegar a um milhão de pessoas. Ah, Mas, chegaram. mas a Inglaterra tem 3 milhões de muçulmanos. Eles facilitaram o transporte para Londres. Pois é, não tem problema para fazer. Eu E estou quem dizendo, é que está os lá? países, Não são os ocidentais, são os muçulmanos e os os países simpatizantes. que a gente julgava que eram antes de Israel fazer essa manobra terrestre, estavam ainda a favor quando pensavam que o Hamas ia conseguir acabar com Israel, então eles estavam dando apoio, estava tudo bem. No início da guerra, o Macron, o presidente francês, esteve aqui. Aqui, Hoje, ele faz uma declaração, declaração. você escutou? Escutei. Então, o que você pode imaginar? É. Eu posso imaginar que no futuro eles vão se arrepender. Mas não importa que no futuro, É, o para importante é o nós, o presente. futuro Mas, Ruth, é isso que eu queria saber. pode Que não tipo de. existir se a gente não Eu sei, mas conseguir. me diz uma coisa: que tipo de consequência isso pode ter para Israel? Tipo assim, está tendo manifestação de quase 1 milhão de pessoas em Londres, vai ter manifestação na Austrália, vai ter manifestação no Canadá. No O Canadá, que isso pode influenciar na guerra aqui? na guerra aqui, pode, primeiro que na ONU, todas as votações de todas as comissões, que aí os países que estão vendo que eles não querem problemas internos Uhum, com eles, por causa da guerra no Oriente Médio, eles vão começar a fazer mais pressões hum, sobre Israel com o negócio do cessar-fogo. hum. Ninguém, todos eles estão fazendo tudo isso, e ninguém diz uma palavra a respeito dos reféns. É. Ninguém diz uma palavra a respeito disso. Quer dizer, lá o francês vai e diz que Israel está matando crianças e mulheres. Aham. Onde? E o Hamas é bonzinho, o Hamas não faz nada. Não, o Hamas só mata Só formiga. mata judeu mau, né? Só mata os sionistas ocupacionistas. Até rimou, né? Ai, Então, Ruth, minha filha, se a gente fica aqui vendo tudo isso, isso realmente é desanimador, né? desanima, lógico, porque você fica desanimado com a humanidade. A humanidade, Com exatamente. a humanidade. Humanidade. Aonde é que nós chegamos? É, O ser humano não tem mais condições de de saber o que é ver certo e o que é errado, o que de está certo e entender o que o que está está errado. acontecendo de fato. E tentar entender, Que porque não eles precisa têm de muito, né, condições. Ruth? As imagens já foram mostradas, o horror que foi feito já foi mostrado. Se isso não foi suficiente para convencer de que a gente O está que você vai lidando fazer? com um terrorista que não está nem aí compromissado, eles mesmos já confessaram que eles não têm interesse em defender o povo palestino, eles não querem Lógico, governar Gaza, eles já falaram, mas mesmo assim as pessoas apoiam eles e são contra é que Israel. Então, o que que a só gente vai fazer? surge essa onda de É antissemitismo. uma coisa É terrível. uma, é uma doença É, mortal. é, É uma doença mortal, não tem fim, não. não tem fim. Acompanha.
Você olha a história da vida do povo judeu a vida toda, até que conseguiu chegar. Milhares de anos passaram até que Israel conseguiu ser um país, ser um povo, ter um governo, ter um exército, poder se defender. E quando já tem tudo isso, aí aparece esse Hamas. E as pessoas não. Eu não sei por que pessoas que são inteligentes e que são profissionais liberais, são pessoas cultas, que podem pesquisar, ler livros de história, não conseguem entender, ou não querem entender, que Gaza não é o país palestino, Não é a e que Palestina. o Hamas não é o defensor do país palestino É. futuro que eles querem. Existe uma autoridade palestina que, embora seja fraca, já desde 2005 nunca mais fizeram eleições, que o presidente eterno é o Abu Mazen, mas que Hamas nunca foi Palestina, nunca. Hamas é uma organização terrorista, Terrorista. não é um É, governo. gente, É, é incrível isso. Eu fico que vendo, por tornou, exemplo, a gente tem, né, exemplos de guerras cruéis contra inocentes. Rússia contra a Ucrânia, na África, quantas? Na Síria, poxa, o que aconteceu na a Síria? Síria, uma Né? coisa Na horrorosa. Indonésia, tantos lugares, ali no Iêmen, do Iêmen, que ataca a É? gente, e ninguém fala nada. Ninguém fala nada, não E interessa a aqui, ninguém. todo mundo se acha no Só direito de quando tem a guerra de Israel. Tem guerras tão maiores, tão maiores, com muito piores. mais vítimas, com muito mais terrorismo, e aqui que a gente está se defendendo, Ninguém fala nada. mas a gente não está defendendo só os judeus, a gente está defendendo o mundo. Isso que é importante colocar, porque a gente já viu que o terror, se ele começa aqui, ele não vai parar aqui, Vai chegar lá, sim, vai como chegar foi o lá. Daesh. Só que ninguém Como vai foi o pagar para ver, Daesh. né? É como você falou, a gente não quer pagar Né? para ver. Exato. É uma coisa impressionante a ignorância das pessoas. Abre um livro e leia que até 1917, quando começou o mandato britânico aqui na nossa região, teve durante 300 anos ocupação pelos otomanos. Não tinha antes Palestina e virou Estado de Israel. Era domínio otomano, não era Palestina. Em 1917, logo com a Primeira Guerra Mundial, então a, a comissão de era uma comissão parecida com a ONU, ainda não era a ONU, mas era alguma coisa estatutária semelhante à ONU, deu ao governo britânico o poder de ficar com mandato aqui, nessa região, porque eles lutaram também contra essa ocupação otomana e eles perderam a luta, os otomanos, turcos otomanos, e ficou nas mãos do governo britânico até 48, quando foi, então, fundado, criado o Estado de Estado de Israel. Palestina. Agora, nesse espaço de tempo, por que os palestinos não fizeram um Estado palestino? Por que durante 300 anos que tinha ocupação otomana eles não fizeram? Porque nunca teve antes. Não existia um povo palestino, Gente, não é existia um complicado país isso, né? palestino. E a própria faixa de Gaza não é Palestina. As pessoas falam tanta bobagem que a faixa de Gaza é a Palestina. Não tem nada a ver, a faixa de Gaza pertenceu ao Egito. É. E Puxa sabem o vida. que é a faixa de Gaza? São 41 quilômetros
de extensão, em certos pedaços tem 12 quilômetros de largura, e em certos pedaços tem menos. É isso a faixa de Gaza. Isso é a Palestina? Isso é a Palestina. Não. E absolutamente o Hamas não é nenhum movimento de libertação. Sabe que a ignorância das pessoas é tanta que, com tudo isso que está falando, Hamas, Palestina, todo mundo esqueceu que tinha um homem chamado Arafat. Você escuta falar? Não. Ninguém. Esqueceram do Arafat. A OLP, Organização pela Libertação da Palestina. Cadê o Arafat? Eles nem falam. Mas eles eram inimigos. Sim, mas a Organização pela Libertação da Palestina não era uma organização terrorista igual ao Hamas. Não, ninguém é igual ao Eram Hamas. terroristas também, mas não era Igual isso. ao Hamas é só o Hezbollah e o Daesh. Hamas é Hezbollah e Daesh. Não tem mais. Tem organizações terroristas na África, no Iraque, que são também horrorosas, mas eles estão lá. Não estão, mas aqui no Oriente Médio é isso que tem. Cadê o Arafat? O Arafat, pelo menos, concorreu a eleições. Ele teve mais de 80% da votação. Tinham outras correntes políticas concorrendo, mas o Hamas era um dos últimos na lista. Tinha o Fatah, tinha a Jihad Islâmica, que concorreram às eleições na época do Arafat. E o Arafat ganhou as eleições. E o Arafat, inclusive, Israel concordou daquelas conversações do Acordo de Oslo, o Peres, o Shimon Peres, o Rabin foram aos Estados Unidos, todo mundo se encontrou para fazer um acordo. Todo mundo já esqueceu disso. Não. Tem gente que nem sabe o que é isso, Ruth. As pessoas nem sabem. Isso é muito... As pessoas levantam bandeiras sem saber que tipo de bandeira é. O que eles estão fazendo? Né? O importante é você sair bem na foto, dizer que você está lutando por uma causa social que você nem sabe o que é. Né? É aquela velha história, é o Estado opressor contra os coitadinhos, é o grandão contra o pequenininho. Então, nesse sentido, você se coloca ali como a grande pessoa, humanitária, né? Porque aí isso te faz se sentir melhor. Só que as pessoas não sabem. Elas não sabem história, elas são preconceituosas, elas são anti-judaicas. É tudo junto e misturado. Isso é uma grande injustiça e que, infelizmente, a gente não vai conseguir nem desenhando. A gente fala assim, né? Vamos desenhar? Porque falar não adianta, então vamos desenhar. Mas nem desenhando, não tem. Infelizmente, não tem. E aí a gente tem que conviver com isso. Agora, como conviver com isso, Ruth? Como que Israel pode conviver com uma situação dessa? Ou seja, a gente tem uma opinião externa totalmente contra tudo e contra todos. Temos uma situação interna também que não é das melhores. Como é que a gente sai dessa? Escuta, dessa vez tem um problema que nunca teve, que é o fato dos reféns. Sim. Pela primeira vez em todos os conflitos com o Hamas, ou mesmo com o Hezbollah, as duas guerras do Líbano, nunca aconteceu uma violência dessa, uma crueldade, uma atrocidade. Jamais aconteceu isso. Quer dizer, é uma situação diferente. Você chega a um ponto tal que você diz não existe uma forma de você conviver com isso. Você tem que destruir o Hamas. O Hamas não é uma organização enorme que Israel não possa destruir. O problema é que o Hamas está dentro da população de Gaza, que não é Hamas. Não é que todo mundo que vive, os 2 milhões de habitantes
da faixa de Gaza são Hamas? Absolutamente não. Eles são uma minoria. Eles se apoderaram do governo pela força, não por eleições. Eles cancelaram todas as eleições, não teve mais eleições. E eles se apoderaram pela força, porque é uma organização terrorista, radical, extremamente religiosa, que todo mundo que não lê pela cartilha deles é infiel. E todo infiel tem que ser morto. Pronto. Isso é todo o Islã deles. Agora, como é que Israel... Houve partilha. Desenharam fronteiras, separando. Israel construiu uma cerca. Nada adianta. Quando foi nos últimos 2 anos, o exército de Israel conseguiu convencer o governo de que, se a situação financeira, econômica do povo, não do Hamas, melhorasse, eles teriam menos vontade de servir de soldados para eles, porque esses, por exemplo, que entraram no dia 7 de outubro, eles mesmos disseram, está filmado, todos eles tinham no capacete e no corpo máquinas de filmar. Os filmes todos que tem é deles, que o E dos Exército manda. jornalistas também, da CNN, Os jornalistas, da mas fora Associated isso, Press. fora dos jornalistas, que são tão criminosos Claro. quanto os terroristas do Fatah, tem deles que Israel prendeu algumas dezenas vivos, né, de terroristas, e outros que morreram, e quando eles encontraram os corpos, estavam as filmadoras. Então, viu tudo isso. Eles telefonando para as famílias deles, depois que eles matavam lá algumas pessoas, e diziam: mãe, eu matei 2 ou 3, eu estou com sangue nas minhas mãos, tenho sangue nas minhas mãos. Por que toda essa alegria? Eles iam ganhar US$ 10.000 por cada um que ele matasse, e uma casa, teriam direito a receber uma moradia por refém que eles trouxessem. Quer dizer, eles são induzidos também a fazer essas coisas todas, agora tudo isso, fruto de uma educação que vem desde o jardim de infância, que A eles gente são viu, né, educados para em matar. filmes e fotos que nas escolas se tem metralhadora de plástico, se ensina a matar Nossa, judeu desde criancinha. As crianças exatamente. são O doutrinadas ensino, para matar esse é o judeu. ensino, É, esse é o ensino que eles têm. é, Então, se você ganha US$ 10.000, se você ganha uma casa, é bom. é. É uma coisa que não dá para você conviver com isso. Só tem uma solução. Não sei se a gente vai conseguir, se até lá a intervenção dos Estados Unidos e de outros países europeus, a pressão, não vão forçar Israel a A parar. ceder por causa do problema, não, por causa do problema dos reféns. É. Eu O estava medo de vendo, Ruth, que Israel é que estava eles matem. negociando. Me parece que estava havendo uma negociação de troca Todo de. dia, todo dia está se falando. Agora, hoje, por exemplo, está sendo realizada uma reunião de cume em Riad, na capital da Arábia Saudita, que é a Arábia Saudita, Uhum. e Turquia, o Irã, o Egito, a Jordânia, todos os países árabes maravilhosos. Então, eles estão se reunindo porque eles querem chegar a uma fórmula lá de forçar, quer dizer, todos esses países ou ameaçarem de entrarem numa guerra conjunta, ou a gente não sabe o que eles vão resolver, mas eles querem forçar a,
o cessar-fogo. E, logicamente, Israel Peraí, uma para guerra de tudo. conjunta Arábia Saudita nesse meio não seria o Sim, caso. senhora. Sim, senhora. Contra Israel? Sim, senhora. Saudita junto com o Irã? Sim, senhora. Que isso? É, Desde você quando? Eles tá... não são inimigos? Agora, a linha deles depende dos interesses. O Agora você me interesse do assustou, Ruth. momento, Pelo amor de Deus, que isso? Como é que pode? como é que pode? Países árabes todos de novo contra Israel? Sim, senhora. Socorro. Países que estão, até países com os quais nós temos acordos de paz, como Pois o é. Egito Mas e até a agora eles estão se Jordânia. mostrando tão. Inclusive tendo pessoas indo para o Catar, israelenses e tudo, não? Agora acabou. Agora Hum. acabou. E E se todo mundo resolver brigar com Israel, o que que vai ser da gente? uma das razões que, inclusive, eu recebi de alguém, é escrito que é possível que esse ataque que eles fizeram foi por causa do receio que eles tinham que a aproximação também de países, outros países árabes com Israel, fosse prejudicar ainda mais a continuação das conversações para a criação do A gente Estado viu depois palestino. desse ataque que tanto a Arábia Saudita quanto os Emirados disseram que eles não iam É. adiar, que eles não iam deixar de fazer relações com Pois, Israel. pois está sendo realizada essa reunião de cume na Arábia Saudita, Mas não para em atacar Riad. Israel, Hum? mas não contra Israel. Contra Israel, claro. Hoje está sendo realizado lá. Agora, E ótimo. É, então tá. Se você diz, eu acredito. Bom, então a gente liga a tem que lutar televisão. agora contra quem? A Arábia Saudita. A gente já está lutando contra o Hezbollah, contra o Hamas, contra o Iêmen. Agora a gente vai ter que lutar contra a Arábia Saudita. Como é que Mas pode isso, Ruth? Como é que faz isso? nenhum deles não declarou guerra. Ah, Agora eles apoiam o Hamas. Eles estão apoiando o Hamas. então eles apoiam o Agora, Irã. Então eles se uniram. claro, Eles eram inimigos, agora não são mais. não. Até o dia que acontecer outra coisa, eles vão voltar a Aham, ser tá inimigos, que isso é certo. sempre assim. Bom, então Não é, gente? depois dessa nossa conversa aqui, eu vou fazer meu testamento. Não, porque, pelo amor de Deus, que falta mais, Ruth? Pelo amor de Deus. Escuta, Ah, a Arábia Saudita, você vê o Iêmen, até bem pouco tempo atrás, né, mandou esses mesmos foguetes que eles mandaram agora, uns dois ou mandaram para três, eles. mandaram para eles bastante. E todo o interesse da Arábia Saudita de querer se aproximar de Israel é que Israel convencesse ao Biden a Aham, vender aviões, aqueles F-35, para eles poderem bombardear o Iêmen por causa dos foguetes que eles mandam, entendeu? hum. É tudo Se negócios. dane isso aí, né, Ruth? Porque até ontem a gente sabia que a Arábia Saudita era inimiga do Irã. Hoje eles já estão fazendo reunião para decidir o que vão fazer contra Israel. Realmente é complicado isso, né? Difícil. Tá bom. Então, o que que a gente faz, Ruth? Nós, minha filha, cada vez. Agora, Israel, ontem ou anteontem, mostrou na televisão que esses últimos dias Israel tem usado, quando eles fazem aqueles lançamentos de quantidade enorme de foguetes junto, que Israel está usando 5 tipos diferentes de foguetes, antifoguetes, né? Hum. Agora já tem 5, tem um Hetz, que é um novo,
custa 1 milhão de dólares um foguete desse. Uhum. Ele sai da atmosfera. Putin, os Estados E Unidos, vai ficar do lado de quem? Da Arábia Saudita também? Como é que vai ser isso? não, os Estados Unidos, por enquanto, estão tentando, Do nosso lado, né? Ainda tá, né? ainda está do nosso lado, mas está Hum, do nosso lado pressionando. Eles querem já um cessar-fogo. hum, Mas, contudo, continua chegando armas, não, não pararam o envio de armas, porque, da forma como já passou mais de um mês, muito tempo. E não é só isso, um país que não tem um exército grande, permanente, o exército baseado muito em reservistas. Quer dizer, aqui não é como nos Estados Unidos, ou como é no Brasil, ou na França, que o são exército é a os profissão das militares pessoas. profissionais. É. É a profissão deles, é É. nisso que eles trabalham, é o trabalho deles, é o exército permanente. Aqui não. Não. Aqui em Israel nós não somos um país pequeno, uma população pequena, que não pode se permitir de ter um exército permanente. E quem é que vai trabalhar, quem é que vai produzir nesse país? Acho que Israel devia começar a pensar nisso, fazer robôs. Só se mudar aqui, se as mulheres e as famílias concordarem em ter mais filhos e Nossa, não ser. não, pelo amor Quem de tem Deus. muito filho são Não, os gente, Haredim, não. eles não vão para o exército. Não, não Agora, queremos guerra. nós não Pelo amor queremos de Deus, isso. eu acho que a gente tem que É um pensar na país que paz. quer paz. É É, uma das evidências é de que isso, Israel quer paz, que é é que não paz. tem um exército permanente. De É. modo que, agora, para você tirar 300 mil homens e um pouco de mulheres também do trabalho para ir lutar, É. e o trabalho, quem é que vai fazer? E eu estava lendo também que Israel já estava dizendo que isso pode durar até um ano, essa guerra. Né? Como é que pode, Ruth? Como é que vai durar um ano uma guerra dessa? Porque para você não bombardear, se não mudarem as coisas com relação ao mundo, né? Depende também muito de qual vai ser a atuação mundial, como é que a ONU, com essas comissões que resolvem coisas que são absurdas. E se isso não mudar, e Israel tiver que continuar com essa incursão terrestre, vão ter que diminuir, Israel vai ter que diminuir o número de reservistas, porque Hum, as pessoas vão ter que voltar para trabalhar, senão o país cai. Como é que vai sustentar um país com mais de 300 mil homens é, que, de repente, não estão trabalhando? Cada um na sua profissão, cada um na sua... Fábricas que fecham, é. escritórios, hospitais, ministérios, como é que se faz isso? Então, você vai ter que diminuir a força de reservistas. Então, com isso, vai diminuir a rapidez da ação militar. A Uhum. ação militar vai se tornar mais lenta. Então, se vai ser mais lenta, vai levar mais tempo. Ou Israel, nesse seja, ritmo que ou está seja, a esse gente vai mês, ficar convivendo com esses foguetes, vez ou outra. É isso? não, na verdade, com o passar do tempo, vai ter que diminuir a quantidade de foguetes, a não ser que agora, hoje, por exemplo, está um dia meio complicado lá no norte, né? É. A sorte é que tem mais de 120 mil pessoas. E foi? Barulho, Hã? barulho danado. Pensei que Não, fosse mas um não teve nada, helicóptero, não. mas não é Não é, helicóptero, não. deve ter sido um caminhão aí, alguma Ah, coisa. Então, a quantidade de fogo que está correndo hoje lá no norte não. não está
demonstrando coisas boas. E, embora 120 mil pessoas foram Evacuadas de suas áreas, de evacuadas suas de residências. todas as cidades e as aldeias e os É, kibbutzim do norte. E, contudo, eles continuam jogando atacando, foguetes em jogando Kiryat foguete. Shmone, e hoje jogaram também na Galileia, de modo que tá apertando-se. E se Israel ainda tem que dividir as forças com o norte também, evidentemente que diminui a intensidade da ação militar e vai prolongar em tempo. Se você vai fazer mais devagar, vai levar mais tempo. Tá certo. Bom, É então uma coisa complicadíssima, porque você não nossas pode previsões deixar são as piores possíveis, né, Ruth? sim, mas você não pode deixar o país mergulhar num problema econômico grave. É, É o que está faltando. De modo que a gente tem que pensar, o governo tem que tomar decisões muito difíceis, muito difíceis. bom, então é isso, né? Então a gente tem assim, o Sul, esse problema de Gaza com relação aos reféns que não tem uma perspectiva de nada próximo, Por né? Porque, enquanto, não. Fora isso, a gente também não pode atacar também por causa dos reféns, que eles estão lá, né? exato. Coladinhos com os, com os terroristas mor, né? E fora Exato. isso, a gente tem o norte, e fora isso, a gente tem a ameaça mundial, que todo mundo está contra a gente. E o que tem acontecido também na própria as cidades, essas, Beijing, como sempre, onde tinham sempre terroristas que eram não afiliados a organizações terroristas, que agora estão sendo flagrados como agentes do Hamas. E é aqui dentro, né? Uhum, Eudá, na Judéia, na Samária, nas cidades árabes da Autoridade Palestina. entendi. Ruth, E e você aí? também O tem que 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 a gente faz da deslocar vida? força. Amanhã, como é que eu vou sair para trabalhar assim? Você vai trabalhar, porque todo mundo vai. A vida continua Só, aqui. só quem está como reservista. Se Não, você não é está na, interessante na isso. Você sabe reserva, que eu estou falando isso, eu tô brincando, mas não é nem para é brincar, isso é uma lógico. coisa muito séria. É, eu moro em Tel Aviv, no centro de Tel Aviv, e é interessante que ontem, lá onde eu trabalho, é um complexo de prédios, embaixo tem muitos restaurantes, tem uma área de lazer, e ontem estava cheio, cheio. As pessoas vivendo uma vida como antes da guerra. E de repente toca a sirene depois de 2 dias, aí todo mundo sai correndo e aquilo tudo fica vazio. E aí a gente, poxa, não dá, é uma coisa que não combina, né? É surrealista. É surrealista. Quem não vê isso não acredita É, que você convive com isso. é. Mas a gente vive Pois é, e confia, conviver né? com a guerra. É. Ruth, eu morei no Rio de Janeiro, eu vivia em guerra, só que era uma outra guerra. Era uma outra guerra. E a gente vivia, a gente ia para os lugares, não deixava de ir. A gente ia com medo de ser assaltado, de ter alguma coisa, mas ia. Eu sei que eu não posso comparar Israel com nenhum lugar do mundo, mas o medo de Sim, o morrer, o medo medo existe de agora, sofrer sim. alguma coisa é É. igual. É Sim, igual. mas o problema é o estrago de um foguete, Não, com certeza. é uma coisa mais assim de um a um. Agora aqui É. não, Mas é o um com foguete em si, muitos. o problema do foguete em si, se você for pensar bem, a gente aqui, quando um foguete vem, a gente tem sinal, tem como se defender desse foguete. Óbvio Claro, que às vezes acontece.
da pessoa estar na rua, aí tem um estilhaço e pode ferir. Mas Exato. uma bala perdida, um assalto, alguma coisa, é muito Também, mais perigoso porque não tem sim, nada, não existe uma mas não sirene que destrói vai te alertar casas, contra o bandido. Hã? mas não destrói casas. Não. Aqui É, tem o perigo sobre o sim, sim, indivíduo sim. e sobre o... A violência não é boa em lugar nenhum, Ruth. A verdade Não, é essa, não importa. A gente está vivendo essa situação e ponto. é É, incrível, incrível. incrível, Ruth, incrível. fala alguma coisa boa aí para a gente terminar com uma coisa de esperança. Onde é que eu vou achar uma coisa boa hoje? Não, tem que ter, Ruth. Tem que ter Possível. A gente não pode terminar os assim. concertos, as coisas estão quase tudo suspenso, né? Até É. aqui, a nossa vida, nós tínhamos todo sábado, tinha filme, não pode, como não pode reunir mais do que 50 pessoas num lugar fechado, então acabou os filmes, os sábados, acabou, não tem. É, muitas das atividades que Não, eu falei se para você falar coisas alugaram. positivas. Eu não falei para você falar coisas. Já chega, senão as pessoas vão ficar Pois apavoradas. é, isso que eu Só que estou a gente está dizendo. vivendo no inferno. A gente não está vivendo no inferno. Não, não, absolutamente não. Não estamos vivendo o inferno. Pela tua cara, pela minha cara, nota-se que ninguém está vivendo o inferno. Mas é um problema. É Não, um tudo problema. bem. Você hoje em dia tem que pensar duas vezes antes de sair, se deve, se pode, se é obrigado. Aham. Tem gente que tem que trabalhar, que não tem jeito, né? Vai trabalhar, né? É. O país não parou. Mas, quer dizer, teve lugares que realmente, como em Siderópolis, que tem muitas fábricas, as maiores fábricas de alimentos, como Ossem, coisas assim, que faz o Bamba, é lá em Siderópolis, eles Ah, tiveram que fechar no início. nossa. As bombas caíam. Depois, também continuaram fechados, porque a quantidade de operários da fábrica que foram convocados, eles agora reabriram com menos da metade dos operários, Hum. mas para não fechar as fábricas, que são muito importantes, o problema Aham. da agricultura. Mas eu não sei realmente, pode ser que dizer que está previsto chuva para amanhã vai ser bom. A boa notícia é que está previsto chuva para amanhã, tá bom. Que não seja chuva de foguete já é uma boa notícia, né? Não, chuva de água. Ah, então tá bom. Está Certo, previsto chuva de água para amanhã. tá bom. Ai, Então, Ruth. é o que a gente vai falar de bom. Não, a gente vai falar o seguinte: isso tudo vai passar, a gente vai Claro, conseguir, a gente vai conseguir, e é isso que a gente tem que pensar, porque, afinal de contas, a gente tem que pensar no bem para a humanidade. E o bem da humanidade é a gente conseguir vencer esse terrorismo. A gente tem possibilidade para isso, e é isso que a gente tem que acreditar. Porque se a gente não acreditar nisso, Ruth, não, logicamente, né? eu acredito piamente, só que dessa vez vai demorar um pouco mais. É, mas não importa. Contanto que o final seja feliz, né? Né? Tudo está bem quando termina bem, não é isso? Não, hoje, desde ontem à noite, que o Exército está em torno desse Chifa, desse hospital, em torno, em volta, porque eles usam também muitas construções em volta do hospital, também como depósitos de armas Aham. É. e plataformas para disparo de foguetes, de modo que foram atacados esses prédios e coisa séria, É, realmente sim. um dos ataques mais sérios desses dias. Quer dizer, ataque de Israel a De esses Israel depósitos. lá dentro, para Uhum. destruir esses depósitos e Ok. as plataformas de É. foguete. Não é lugar, não é moradia de gente, é Eu sei. moradia de foguete. Sim, sim. É isso. A gente vai contando com isso, com a sorte, e que Deus
tá do nosso lado. Exatamente. É isso aí. Ruth, É isso aí. querida, Vamos lá. que a gente se fale na próxima vez só contando boas notícias. É, vou começar a catar. Começa a catar, começa a procurar aí, pelo amor de Deus. Vou Obrigada, começar a Ruth. procurar. Fique Ok, bem. minha querida, A tá? gente se fala. Um beijo Um beijo e uma boa semana. para todos nós. Começar uma nova semana, que seja uma Isso, semana melhor, isso aí. né? É Beijo, isso aí. querida. Tchau. Ok.